É um programa que já tem quantos anos no ar, Ricardo? 20 anos? 20 e poucos anos. Eu me lembro que eu era bem jovenzinho e esse programa foi um dos primeiros programas, né? Acho que final dos anos 90, né? Final dos anos 90, né? Então, assim, eu me sinto um privilegiado de estar aqui nessa tarde, né? Com a incumbência, a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor, a mensagem do alto para os queridos ouvintes. Eu não vim falar nada novo, tá? Eu só vim pregar aquilo que os irmãos já têm pregado aqui há quantos domingos, né? Quantos anos já trazendo a mensagem de Deus. Então, eu não vim falar nada novo, eu só vim compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu gostaria muito que você, querido ouvinte, prestasse atenção nessa palavra e abrisse o seu coração, primeiramente os seus ouvidos, mas que o seu coração esteja atento a essa palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 27, apenas a parte A do versículo, que diz assim: quando Jesus pisou em terra. Eu vou repetir. Quando Jesus pisou em terra. Aleluia. Meus queridos irmãos, amados ouvintes, povo de Deus, todos nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. E quando ele estava aqui na terra, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, né? Na Galileia, na Judéia. Saiu alguns momentos do seu ministério, ele saiu ali para a vizinhança, Tiro, Sidom. Mas Jesus sempre esteve ali na região da Galileia, da Judéia, Samaria, Israel, né? E Jesus, ele sempre ia de cidade em cidade pregando o amor, ensinando o amor, vivendo o amor. E onde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Jesus, ele é o centro do cristianismo. E sem ele, a nossa sociedade não existiria. Nós somos uma sociedade que temos uma criação judaico-cristã, ou seja, nós somos inspirados pela Bíblia, né? Quando Portugal descobriu o Brasil, a primeira coisa que Portugal fez no Brasil foi uma missa, né? Com o padre veio ali, fez uma missa, ou seja, o cristianismo chegou através da Igreja Católica. Pouco tempo depois já começou os primeiros missionários a vir trazendo o protestantismo, e os primeiros missionários eles foram batistas, né? Os primeiros pregadores do evangelho protestante no Brasil vieram através dos batistas. Logo depois, né, veio o movimento pentecostal, através da Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, quadrangular, e o evangelho foi se espalhando, e hoje nós estamos implantando o reino de Cristo. Mas tudo começou lá na Judéia, na Galileia, com Jesus. Então, qual o tema que eu quero dar essa mensagem essa tarde? O que acontece quando Jesus chega? O texto que nós lemos, um texto petitinho, né? Que diz assim: quando Jesus pisou em terra. O que acontece quando Jesus chega, pastor Edinho? O que acontece quando Jesus chega, Ricardo? O que acontece quando Jesus chega? E nós vamos ver no ministério de Jesus, que durou 3 anos e meio, Jesus indo, como eu disse no comecinho, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e algo acontecia. Por exemplo, quando Jesus chegou na cidade de Naim. Quando Jesus chega na cidade de Naim, estava tendo ali um cortejo, a cidade inteira estava levando um defunto para ser enterrado. E aquele defunto em especial era um filho de uma mulher viúva, cuja ela só tinha aquele filho. E conhecendo a história da época, aquela mulher, ela não tinha aonde se sustentar, porque quando uma mulher ficava viúva, quem tinha a obrigação de sustentar eram os filhos. E agora ela está perdendo um único filho. Então aquela mulher se vê desamparada pelo marido, se vê desamparada pelo filho, e agora ela está vai ter que viver na mendigança. Então, quando Jesus chega naquela cidade,
a Bíblia vai dizer que Jesus teve compaixão daquela mulher. E quando ele olha para aquela mulher e fala, não chores mais. E a Bíblia vai dizer que ele chega, toca naquele esquife, né, onde o menino estava sendo carregado, onde o corpo do menino estava carregado, e ele dá uma ordem, levanta. Quando aquele morto está ali, quando a voz de Jesus é direcionada para ele, levanta, no mesmo instante o espírito volta novamente, o fôlego de vida volta para aquele corpo, e agora ele se assenta, e a ordem é restaurada naquela família. Aquela mulher que estava para viver à margem da sociedade, ela tem o seu filho restaurado, a vida do seu filho restaurada, e Jesus agora ele traz dignidade para aquela casa. Então, o que acontece quando Jesus chega? Ele traz dignidade, ele traz esperança, ele traz vida. Um outro texto também que fala que quando Jesus chegou em Cafarnaum, quando Jesus chega, ele vem de barco no lago de Genazaré, e quando ele desce do barco, que ele chega na praia, uma grande multidão está ali à espera dele, mas em especial um homem chamado Jairo, que chega diante de Jesus e se prostra e pede socorro e fala, mestre, a minha filha está para morrer. E aquela menina tinha apenas 12 anos. Jesus agora ele vai com Jairo para sua casa, e no meio do caminho diz a história que uma mulher que havia 12 anos também, que tinha uma hemorragia, toca na orla da veste de Jesus e é curada. Então Jesus para e fala, alguém me tocou. Os discípulos falam, como assim, mestre? Todo mundo está te tocando, todo mundo está te colocando a mão, todo mundo está te apertando. Mas Jesus falou assim, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E quando aquela mulher, sentindo que já havia sido curada por ele, se apresenta diante dele e fala, mestre, foi eu. Eu fico imaginando o coração de Jairo, porque Jesus começa a deixar aquela mulher dar testemunho. Pensa, irmão, mulher, né, gosta de falar, né? Você imagina uma mulher que há 12 anos estava à margem da sociedade, porque o costume da época era, quando uma mulher estava no seu período, né, menstrual, ela tinha que se afastar da sociedade. A Bíblia vai dizer que aquela mulher já tinha 12 anos com fluxo, ou seja, já tinha 12 anos que ela estava à margem da sociedade, e agora ela tem a oportunidade de falar e dar o seu testemunho. Então não tem como ser coisa de minutos. E aquela mulher começa a relatar o seu problema, o seu antigo problema, né? Mestre, há 12 anos eu estava sangrando, perdendo, e eu fico imaginando a cena e Jairo aflito. E pensando assim, mestre, vão rápido, a minha filha está para morrer. Só que naquele momento do relatório de um milagre, de uma maravilha, a notícia chega. Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já faleceu. Às vezes eu fico imaginando o coração de Jairo. Ah, se não fosse essa. Ah, se não fosse ela. Se ela não tivesse parado o mestre. Se ela não tivesse impedido Jesus de chegar até a minha casa. Jesus vira para Jairo e fala, Jairo, crê somente. Acalma o seu coração. Ela não está morta, ela apenas dorme. E a Bíblia diz que Jesus continua a caminho da casa de Jairo. Quando chega lá, ele tira todas aquelas pessoas que já estavam chorando, já tira todas aquelas pessoas que estavam ali lamentando a morte da menina, entra dentro da casa e fala para a menina, Talita cumi, que quer dizer, menina, te digo, levanta-te. Então, o que acontece quando Jesus chega? Milagre. O que acontece quando Jesus chega? Restauração da vida. O que acontece quando Jesus chega? Felicidade, alegria, sonhos restaurados. Me lembro também de um outro texto que diz que quando Jesus chega em Jericó, o interessante, irmão Ricardo, que Jericó era a cidade que nenhum mestre da lei pisava, que era uma cidade condenada à maldição. Josué amaldiçoou ela. Quando Josué destrói Jericó, ele lança uma maldição sobre ela. Então, os
os rabinos da época, os mestres da época, os pregadores da época, evitavam entrar em Jericó. Mas Jesus faz questão de entrar naquela cidade. E quando ele está entrando naquela cidade, quando ele está andando pelas ruas da cidade, havia um homem que, por causa da sua estatura, por ser baixo, tinha curiosidade de conhecer Jesus, subiu numa árvore. E quando Jesus passa debaixo daquela árvore, ele olha para o alto e chama ele pelo nome. E diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje cabe a mim pousar na sua casa. E quando Jesus chega naquela casa, que está numa ceia com Zaqueu, está ali se alimentando, Zaqueu se levanta e fala: mestre, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu dei prejuízo para alguém, eu devolvo 4 vezes mais. No mesmo instante, Jesus toma a palavra e fala: hoje chegou salvação nessa casa. Então, o que acontece quando Jesus chega? Jesus traz salvação. O que acontece quando Jesus chega? Jesus traz quebrantamento. O que acontece quando Jesus chega? Jesus traz livramento. E eu me lembro, para a gente estar terminando, quando Jesus chegou em Gadara, que foi o texto que nós lemos no comecinho. Quando Jesus pisou em terra. Quando Jesus chegou em Gadara, tinha um homem ali que há muito tempo vivia cheio de demônios. Provavelmente mais de 6.000 demônios havia dentro daquele corpo daquele homem. Uma vida terrível, uma vida de destruição. Aquele homem andava nu. Aquele homem, nenhuma corrente prendia aquele homem já não estava mais vivendo entre seus parentes, seus amigos, aquele homem vivia no cemitério, tido como louco. Mas quando Jesus chega em Gadara, que aquele homem vai diante de Jesus e se prostra, com uma palavra, sai dele. Todos aqueles demônios que a Bíblia vai dizer que era uma legião. E quando você vai estudar sobre o que é legião, era cerca de 4 a 6 mil soldados romanos. Ou seja, tinha de 4 a 6 mil demônios dentro daquele homem. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus fala, sai dele, aqueles demônios vão possuir porcos e se lançar no mar. Então, o que acontece quando Jesus chega? Jesus expulsa os demônios. O que eu quero dizer com essa palavra? Até quando você vai ouvir o que Jesus fez e faz e não vai convidá-lo para fazer parte da sua vida? Porque onde Jesus chega, ele muda a história. Jesus mudou a minha história. E eu tenho certeza que mudou a história dos irmãos que aqui estão. Se nós fôssemos olhar para trás, vivíamos no meio de vício, vivíamos no meio de perdição, uns dentro do homossexualismo, outros dentro da perversidade, da promiscuidade. Então, aonde Jesus chega, ele liberta. Então, até quando você vai parar aos seus domingos, durante a semana, ligar o seu rádio, a sua televisão, ouvir falar de Jesus e não vai convidá-lo para entrar na sua casa? Porque nós vimos aqui que aonde Jesus chega, algo acontece. E é algo bom. Um endemoniado foi liberto, uma mulher foi curada, uma criança foi ressuscitada, um jovem foi ressuscitado e a sua família colocada de novo no meio da sociedade. Então, até quando você ainda vai tentar sozinho? Tem um louvor do J. Neto antigo que diz assim: eu tentei sozinho e quase me acabei. A lugar nenhum chegava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. Até quando você vai ficar aí tentando sozinho, dando um passo para frente e 2 passos para trás? Quem sabe hoje você não parou esses minutos para ouvir essa programação e Jesus está batendo a porta do seu coração e dizendo: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua família, deixa eu mudar a sua história, deixa eu te dar uma expectativa de vida, deixa eu trazer os sonhos de volta, deixa eu trazer a harmonia de volta, deixa eu restaurar o seu casamento, deixa eu restaurar a sua família, deixa eu trazer salvação. Porque além de tudo, além de Jesus mudar a história na terra,
ele muda a história da eternidade. Porque Zaqueu estava muito bem, obrigado. Rico, não tinha falta de nada, mas aquele homem tinha um vazio dentro do peito. E só foi preenchido quando Jesus chegou. E aí Jesus disse: hoje chegou salvação na sua casa. Hoje Deus está dizendo para você: me recebe, que eu levo salvação para a sua casa. Então, eu te convido nessa tarde a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando Ele chega, Ele traz cura. Quando Ele chega, Ele traz libertação. Quando Ele chega, Ele traz maravilha. E quando Ele chega, Ele traz salvação. Fique com essa palavra. Que o Senhor Jesus possa completar no seu coração. Que o Espírito Santo possa te preencher nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém.